E aí galera, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo semanal, tá certo? Agora iremos aprender um pouco sobre os polígonos, tá bom? Beleza, vamos lá gente, olha só. Observe algumas figuras geométricas espaciais e suas planificações. Aqui temos um paralelepípedo, né? E aqui está a sua planificação. Aqui temos uma pirâmide e aqui a sua planificação. Note que essas planificações são compostas somente de figuras geométricas planas, cujo contorno é formado apenas por segmentos de reta. Olha só, um quadrado, um retângulo, um pentágono e um triângulo. Chamamos essas figuras geométricas planas de polígonos. Beleza? Deixa eu baixar aqui a página, pessoal. Ok. O que seria polígono? Vamos lá. Polígono, palavra de origem grega que significa formado por muitos ângulos. Poli significa muitos e gonos significa ângulos, tá bom? Polígonos são figuras geométricas planas cujo contorno é fechado. Lembre-se disso, tá bom? Para ser polígono, o seu contorno precisa ser fechado. E também formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então não pode se cruzar. Olha só, pessoal. Veja alguns exemplos de figuras geométricas planas que não são polígonos. Aqui temos esses exemplos aqui. Professor, por que não é um polígono? Olha só, não é um polígono, pois o contorno não é formado apenas por segmentos de reta. Olha só essa curva. Essa curva aqui não representa um segmento de reta. E aqui temos essa outra figura, porque não é classificado como um polígono. Com certeza porque os segmentos de reta estão se cruzando. Se está se cruzam, não é um exemplo de polígono, tá bom? Agora vamos destacar alguns elementos de um polígono, beleza? Vamos lá, olha só. O polígono ao lado tem, olha só, tem quantos lados, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 lados. AB, certo? Que é o lado de A até o B. Aí coloca um tracinho em cima para representar um segmento de reta, tá bom? BC, CD, DE e EA. E tem quantos vértices esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 vértices. É o vértice A, B, C, D e E. E tem quantos ângulos internos? Vamos ver, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 ângulos internos, representado pelas letras do alfabeto com um acento circunflexo em cima, né? O chapeuzinho, como você queira falar. Atenção! Olha só, note que esse polígono tem a mesma quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Isso ocorre com qualquer polígono, tá bom? Isso ocorre com qualquer polígono. Passando aí a página, olha só. De modo geral, os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados. Como assim, professor? Dependendo da quantidade que o polígono tiver de lados, ele vai receber um nome específico, tá bom? Os polígonos com 3 lados são chamados de triângulos. Isso aí vocês já sabem, é tranquilo, né? Os polígonos com 4 lados são chamados quadriláteros, certo? Aqui temos exemplos, quadriláteros. Os polígonos com 5 lados são chamados de pentágonos, tá bom? Esse polígono aqui parece com a bandeirinha do São João, né, pessoal? Só que está invertido, de cabeça para baixo. Beleza, vamos lá. No quadro, temos o nome de alguns polígonos conforme a quantidade de lados. Deixa eu rolar aqui para baixo, pessoal, para vocês visualizarem melhor. Olha só. Aqui temos a quantidade de lados e aqui é o nome que o polígono recebe, né? Se ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Se ele tem 4 lados, é chamado de quadrilátero. Se ele tem 5 lados, é chamado de pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono, ou seja, decágono, tá bom? Beleza, aqui tem os exemplos dele, tá vendo? Olha.
Tem outros. Professor, tem mais do que 10. Se tiver um polígono que tiver mais de 10 lados, aí você vai ter que ver como chamá-lo, tá bom? Tem um dodecágono e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Mas os mais utilizados são esses daqui, tá certo? Beleza. Agora o que seria polígonos convexos e polígonos não convexos? E aí? O que seria esses polígonos? Vamos lá, é bem simples, pessoal. Olha só. Dizemos que um polígono é convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas 2 pontos. Olha só, aqui temos um polígono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono, né? Octógono, certo? E temos essa reta aqui passando pelo seu interior, por dentro desse polígono. Essa reta, pessoal, tocou em apenas quantos pontos? Em apenas 2 pontos. Olha, ela tocou aqui e tocou aqui no contorno. Ou seja, esse polígono ele é um polígono classificado como convexo, tá bom? Esse outro aqui é um triângulo. Passamos a reta tocou em apenas 2 pontos. Então é um polígono convexo. E aqui da mesma forma temos esse paralelogramo, olha, e a reta passou pelo meio, tocando em apenas 2 pontos. Atenção! Note que em cada polígono ao lado, a reta na cor vermelha corta seu contorno em apenas 2 pontos. Por isso que eles são classificados polígonos convexos. Agora vamos ver o que são polígonos não convexos, tá bom? Dizemos que um polígono é não convexo quando uma reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em mais de 2 pontos. Agora é diferente, tá bom? No convexo toca em apenas 2. No não convexo toca em mais de 2. Vocês podem observar aqui, olha. Passaram uma reta aqui por esse polígono. Tocou em 1, 2, 3, 4 pontos. Então ele é um polígono não convexo. Aqui na bandeirinha do São João, olha, do mesmo jeito. A reta toca em 4 pontos. Tocou em mais de 2. Se tocou em mais de 2 pontos, é não convexo. E aqui da mesma forma, certo? Mas professor, se essa retinha passasse por aqui, tocava só em 2 pontos. Isso, tocava só em 2 pontos. Certo, mas quando você passa por aqui, olha, vai tocar em mais de 2. Então é um polígono não convexo. Atenção! Note que em cada polígono não convexo ao lado, a reta na cor vermelha corta seu contorno em mais de 2 pontos. Foi o que eu falei, tá bom? Em um polígono não convexo, pelo menos um ângulo interno é maior do que 180 graus. Isso aí é uma informação muito importante, tá bom? Em um polígono não convexo, pelo menos um ângulo interno é maior do que 180. Beleza, pessoal. Agora vamos ver um pouco sobre os polígonos regulares. O que seria polígonos regulares? Resumidamente, pessoal, polígonos regulares são aqueles polígonos que possuem a medida de seus lados iguais e as medidas dos ângulos internos iguais, tá bom? Entre os polígonos convexos existem aqueles em que todos os lados têm o mesmo comprimento e todos os ângulos internos têm a mesma medida. Então, esses polígonos são chamados de polígonos regulares, tá bom? Porque ele tem o mesmo, os lados são iguais e os ângulos internos são iguais, tá vendo? Aqui temos, olha, um triângulo regular ou triângulo equilátero, porque tem todos os lados iguais e os ângulos também, os ângulos internos iguais. Aqui temos um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Aqui temos um pentágono regular, tá bom? Todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, e assim sucessivamente. Então, quando você ouvir falar em polígonos regulares, você já vai lembrar que polígonos regulares são aqueles que possuem as medidas de seus lados iguais e as medidas de seus ângulos internos também iguais ou congruentes. Tá bom? Congruente significa iguais, certo? Beleza, pessoal. E assim, já tem a primeira atividade aí para vocês, olha. Eu vou passando aqui essas páginas rapidamente para chegarmos no próximo tópico, que está falando sobre triângulos. Triângulos são polígonos, certo? Só que ele tem algumas características que é necessário que possamos estudar, tá bom?
para aprendermos e compreendermos essas características desses triângulos, tá certo? Beleza, vamos ver um pouco. Já vimos que os triângulos são polígonos que têm 3 lados. Ótimo. Tem 3 vértices e 3 ângulos internos. Observe a seguir o triângulo ABC e seus elementos. Olha só. Temos o vértice, temos os lados e os ângulos internos. Está aqui, ó. Lado AB, BC e CA. Os vértices A, B e C e os ângulos internos A, B e C, com acento circunflexo, né, pessoal? Beleza. Olha só, triângulo, você pode colocar triângulo, representar ele, né? Colocar a palavra triângulo, ABC, ou desenhar um triângulo pequenininho e colocar ABC. Isso aqui significa que é um triângulo, tá bom? Agora vamos ver um pouco as classificações dos triângulos, tá certo? Como é que funciona essas classificações? Bem simples, vamos lá, pessoal, olha só. Um triângulo pode ser classificado de acordo com a medida de seus lados ou com a medida de seus ângulos internos, tá bom? Primeiro vamos ver a classificação de acordo com a medida de seus lados, tá certo? Equilátero. O que seria um triângulo equilátero? Beleza, pessoal. Um triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todos os lados iguais, tá vendo? Olha, triângulo que tem os 3 lados com medidas iguais. Esse lado é igual a esse e é igual a esse. Por isso que colocaram esse cortezinho aqui, esse tracinho, esse risco, tá vendo? Para representar que todos os lados são iguais. E um triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que tem pelo menos 2 lados com medidas iguais, olha. Geralmente é esse lado aqui, ó. Esse é igual a esse e esse de baixo chamamos de base, tá bom? E por último aí, ó, o triângulo escaleno, certo? O triângulo escaleno é o triângulo em que todos os lados possuem medidas diferentes. Ó. Esse lado é diferente desse e também é diferente desse. Todos os lados são diferentes, beleza, pessoal? Passando aqui a página, olha, vamos ver agora a classificação de acordo com os ângulos, tá bom? Beleza. Quando que um triângulo é chamado de acutângulo? Acutângulo. Quando todos os ângulos internos são agudos. Estudamos no capítulo anterior, no tópico anterior, pessoal, a relação dos ângulos, né? Quando o ângulo é menor do que 90 graus e maior do que zero, é um ângulo agudo. Então, esse triângulo ele só possui ângulos menores do que 90 graus, certo? Ele não pode ter um ângulo maior ou igual a 90 graus, tá certo? Então, ele recebe o nome de acutângulo. E o triângulo retângulo, olha só. Só pelo nome já lembra alguma coisa, né? Triângulo retângulo. É um triângulo que possui um ângulo reto de 90 graus. Aqui o ângulo retinho é de 90 graus, tá vendo? Tem um ângulo interno reto de 90 graus. Todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus no seu interior, ele é classificado como um triângulo retângulo. E por último temos o triângulo obtusângulo. É aquele triângulo que tem um ângulo interno obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. E aí, pessoal, você já pode perceber que tem atividade, né? Então é isso, a nossa aula dessa semana, façam as atividades, as duas, tá bom? E na quinta-feira irei colocar um vídeo com as correções, tá certo? Até mais, valeu!